a nossa turma, quando a gente entrou no IACS, a gente entrou com um problema até que teve nos prédios ali atrás, e os laboratórios, que era onde tinha a parte prática da coisa, eles foram destruídos pelas chuvas até. Foi acho que um ano antes da gente vir, foi muito perto da gente entrar. E aí a gente sempre teve essa defasagem na parte prática das coisas, até na parte de audiovisual, de TV e tudo mais. Então a gente sentia um pouco falta de ter a prática. E ao mesmo tempo que a gente pensava assim, um curso de jornalismo e não vai ter um jornal. E aí a gente começou a se perguntar, poxa, por que a gente não tem um jornal impresso? Como é que a gente faz para ter um jornal impresso? E eu lembro que tinha umas aulas que terminavam, sei lá, quase 10 horas da noite lá no Gragoatá. E a gente ficava, assim, depois um pouquinho, esticava a aula para fazer umas reuniõezinhas. Só que eram reuniões que, assim, não davam muito certo, porque o pessoal queria correr para pegar a barca, ou para ir embora, enfim, pegar o ônibus. E não eram coisas, assim, que evoluíam muito, não evoluía muito a discussão. E aí juntou o grupo pensando nisso, pensando que a gente é um curso de jornalismo e, enfim, que a gente merece ter um jornal do curso, não só para botar em prática o que a gente aprendeu, mas para a gente mesmo ser um espaço de debate sobre questões que são fundamentais para o curso, assim, não sei. E aí foi isso, aí a gente começou a se reunir. E eu lembro que a gente até procurou os professores e na hora os professores não levaram muita fé na gente, não quiseram muito assim comprar a ideia. Gabriel, como sempre, cafucando pelos sites da UF, achou um edital do PROAS para projetos dos alunos. E aí ele veio com o edital na mão e falou, cara, isso aqui é a nossa chance, a gente vai escrever um projeto, a gente vai apresentar, a gente vai fazer o nosso jornal. E, cara, foi dito e feito, né? Porque Gabriel, quem conhece sabe como é que ele não tira uma ideia da cabeça. E aí a gente ganhou belos R$350 para rodar o jornal. R$350 valia um pouquinho mais em 2012, mas ainda assim é quase nada, né? Muito difícil. Então a gente tinha aquele dinheiro ali e que na minha cabeça a gente usar aquele dinheiro mais uma vaquinha improvisada. Se cada um desse 10, a gente tendo uma base aí de 15 alunos, a gente teria R$500. Quando a gente viu que o nosso projeto tinha sido aprovado, a gente veio que assim, caraca, agora a gente tem que fazer. Eu lembro até que o Gabriel falava assim mesmo, putz, agora a gente vai ter que fazer esse negócio, a gente vai ter que botar na prática. E aí que a gente foi buscar de novo os professores para, enfim, ter esse respaldo acadêmico e tudo mais e fazer o jornal acontecer. A gente conversou com professores mais antigos aqui do IACS. Então a Silvia, o Wildo e o João Batista, principalmente. E aí eles até trouxeram, pegaram, resgataram na casa deles alguns exemplares antigos que eles ajudaram até a fazer na década de 90. Aí tinha o Saci, o Aliás e o Casarão. A ideia do nome surgiu até desse jornal que já tinha existido, o Casarão. E aí a gente viu que o exemplar, essa coisa grande, já existia. Então a gente chamou também como referência. Será que não dá para fazer uma coisa assim? Até para fugir do tradicional? A gente estava no terceiro, quase quarto período, então a pouca bagagem que a gente já tinha recebido da universidade, né, nesse tempo, tinha nos tornado pessoas ainda mais críticas, porque a gente tinha aulas não só para criticar o nosso jeito de escrever, que precisava obviamente ser aprimorado, mas também o que o jornalismo estava nos oferecendo naquela época. E o que a gente sentia era que as matérias eram muito superficiais, por toda essa questão da correria, do jornalismo, da edição diária, né, de você... O hard news, né, como eles chamam, de você ter que produzir muito rápido e nem sempre você consegue aplicar a qualidade que gostaria. E a gente pensou, poxa, a gente não tem o porquê de correr. Nós temos direito a 3 edições pelo edital do PROAS e a gente pode manter mais ou menos esse ritmo depois do edital. Então vamos fazer um jornal que seja... Um jornal que se propõe a fazer grandes reportagens, um jornal que vai ouvir diversas fontes, vai trazer temas que não vão ser explicados em apenas 30 linhas. A ideia era ser mesmo contra-hegemônico e tratar de todos os âmbitos assim.
desde o âmbito local, das demandas as demandas dos estudantes, enfim, as demandas de todos os alunos da UF, até temas nacionais, assim, educação, temas gerais, saúde. A gente achava que o espaço da universidade era um espaço, enfim, de produção de conhecimento, de discussão, e que não tinha que ter a ver com um jornal produzido no mercado, normalmente. O formato do jornal foi pensando mesmo em fazer grandes reportagens e também dar mais espaço para fazer uma diagramação legal, para brincar mesmo na página. As reuniões de pauta foram ganhando corpo porque, enfim, a gente tinha que entregar o jornal. Eu lembro que, na época, coincidiu greve e período de eleições municipais, como agora, e a gente queria entrevistar todos os candidatos a prefeito de Niterói, para o primeiro número. E a gente fez. Na semana da eleição, a gente ainda não tinha um jornal fechado, e aí o Wildo Nascimento, que se ofereceu para diagramar o primeiro número, deu a ideia de que a gente, para não perder o material, vamos lançar o primeiro, uma folha, como se fosse uma prévia. Me lembro que eu fiquei meio chateado, porque eu queria que tivesse um jornal, um corpo de jornal com aquilo na capa, mas se a gente espera para dar aquele conteúdo, perderia o timing do primeiro turno. Então, ali já é uma lição importante, de que o conteúdo ele é tão importante quanto o time da matéria, do texto. Quem se tornaria responsável por esse projeto na academia seria uma professora nova que ninguém conhecia ainda. Então, todo mundo ficou naquela de, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que ela vai ser legal? Será que ela vai pautar a gente e não nos ouvir? E aí, quando a Carla chegou, assim, todos esses medos caíram. A gente percebeu que ela só tinha a somar. Virou uma matéria, virou um projeto de extensão. Então, acho que fez as pessoas, mais gente conhecer. Aumentou o grupo, que antes era restrito às pessoas que eram da minha turma e outras pessoas mais próximas. E criou uma rotina maior, né? As pessoas estavam sempre no horário tal, na aula tal, pensando uma mesma coisa. Acabado o dinheiro do edital, o que a gente faz para o casarão continuar? Aí nós tínhamos algumas possibilidades. Uma delas era que eu assumisse o projeto. Uma vez feito isso, ele deixava de ser, em alguma medida, dos alunos. Isso foi um momento de desconforto para mim, inclusive. Eu sempre achei que era dos alunos o projeto, nunca foi meu, né? Eu era colaboradora do projeto. Então eu me senti desconfortável. Mas a gente foi conversando e acho que a transição foi tranquila. Assim. A gente percebeu que não havia por que a gente considerar que isso seria um impacto no perfil do produto, uma vez que ele continuaria sendo feito por alunos, né? Eu nunca tive a intenção de transformar esse produto num produto de professor. Passar pelo IACS, ter participado disso, de ver como que é fazer um jornal, dessa coisa toda burocrática, que não é simples. E depois, em grupo, pensar em pautas. Eu acho que é muito como funciona o esquema de um jornal. Aqui, é claro, é uma coisa bem micro, né? Se a gente entra no jornal, tem várias outras coisas envolvidas. Questões mercadológicas, interesses que estão para além da gente. Acho que a gente tinha essa liberdade. A gente tinha um ideal de jornal que a gente sabia que na prática do mercado jornalístico não era daquele jeito. Mas bem ou mal a gente estava ali treinando nossa escrita, né? Treinando nossa apuração, nossas capacidades jornalísticas e de tudo mais. O casarão ajudava muito na questão de entrevista de estágio e tal, porque era um incremento a mais no currículo, né? Uma produção que todo contratante gostaria de ver, né? Um aluno, futuro estagiário, fazendo produção jornalística na faculdade e tal. Essa coisa de levar o casarão embaixo do braço para entrevista foi uma entrevista, inclusive, que a gente fez juntos. Fez eu, o Gustavo, o Gabriel e o Leonardo, o Adnet, que a gente chamava. Que foi o estágio para o Jornal O Dia, que a gente fez um processo seletivo lá. E aí a gente levou os casarões dentro da mochila. E eram, assim, 4 pessoas dentro de uma sala, sei lá, deviam ter umas
12, 15 pessoas fazendo processo seletivo e nós 4 estávamos meio que juntos, assim, né? Eu acho que isso meio que abafou também os outros candidatos. Porque a gente chegou mostrando um casarão e fazendo umas piadas, o Gabriel ficava falando. No próprio Extra também, depois que eu entrei, a minha chefe lá era da UF, então ela sabia o que era o casarão. Acho que conquista as pessoas também nesse... As pessoas que estão muito longe da faculdade há muito tempo, eu acho que elas ficam felizes e dão aquela pontinha de nostalgia, sabe? Que eu já sinto agora, engraçado. Que eu não queria sentir, mas que eu já sinto. Quando eu comecei a fazer parte do casarão, eu comecei a me envolver mais com a faculdade mesmo, com o próprio campus aqui, o próprio IACS, com o curso, com os meus colegas de curso. Comecei a ter contato com pessoas com quem eu não falava antes e comecei a entender que eu pertencia a essa comunidade do IACS e tudo mais. E comecei a ficar mais aqui, a não querer tanto sair correndo para ir para casa e, enfim, falar com todo mundo do curso. Isso foi muito importante para mim, porque eu tinha uma ligação com poucas pessoas da minha turma e olha lá. E aí fui aumentando essa rede de contatos, não de uma forma, sei lá, de uma forma afetiva mesmo, bem carinhosa. E, sei lá, eu lembro com muito carinho do casarão, assim, foi um momento muito legal. Se me perguntarem o que é o casarão acho que foi a minha formação como jornalista, assim, também. Eu acho que foi parte da minha escola, parte, assim, quase principal da minha escola de formação em jornalismo, assim. Foi onde eu aprendi muita coisa, assim. E não só de técnica, mas também, enfim, de convivência, de organização. Eu acho que é isso, eu acho que o casarão é minha escola de formação. Por mais que o Hildo tenha sido cético sobre a questão técnica, né, a dificuldade de você manter esse produto, ele também nos foi muito solícito em mostrar o que já tinha sido produzido. Um pouco céticos em relação àquele processo, porque as dificuldades são as mesmas, continuam as mesmas, né? Falava assim, olha, eu acho que não tem que botar o título de casarão se vocês não vão recuperar a ideia original do casarão.